Olá, é bom ter você de volta. Então, como prometido, vamos ver agora as decisões da SDI e da SDC publicadas agora na quarta semana de agosto de 2019 e que nos pareceram importantes para entender melhor o direito do trabalho e o processo do trabalho. A primeira decisão que vemos, então, ela refere à possibilidade da adoção de salário mínimo profissional como sendo aquele estabelecido em norma estadual, mas, por outro lado, a impossibilidade de adoção de reajustes que eventualmente sejam concedidos ou sejam incluídos por essa mesma lei. Trata-se do recurso ordinário em distrito coletivo 20475, dígito 87 de 2013, cuja emenda traz que a jurisprudência dessa seção especializada, a STC, firmou-se no sentido de que, se não há piso salarial fixado em instrumento negocial autônomo, celebrado em período imediatamente anterior ao do dissídio coletivo, é plenamente possível a fixação de piso salarial se existente lei estadual que o estabeleça. Essa é a hipótese dos autos, em que o Tribunal Regional estabeleceu como salário mínimo profissional dos trabalhadores cooperativos representados pela OCEX o piso instituído pelo artigo 1º, inciso 3º, a linha E da Lei 14.169 do Estado do Rio Grande do Sul. Já quanto à determinação que devem ser observados os reajustes posteriores, não merece prosperar a decisão, porquanto incorreu em provimento condicional, além de contrariar o disposto no artigo 12 da Lei 4.725. Então, o que se tem é que, como se sabe, alguns estados estabeleceram um salário mínimo equivalente ao salário mínimo nacional. Esse salário mínimo pode ser maior do que quer dizer, deve ser maior que o nacional, para que essa norma tenha validade. E aqui o que se admitiu é que, por meio do dissídio coletivo, se estabeleça essa norma, esse salário mínimo local, como o salário mínimo profissional para os trabalhadores dessas cooperativas. O que não se admitiu, entretanto, foi que eventuais reajustes que incidissem sobre esse salário mínimo regional fossem imediatamente replicados sobre os salários, o piso profissional estabelecido nesse dissídio coletivo. O que se tem que identificar, entendeu-se inicialmente por esse aspecto processual, de que isso caracterizaria como um provimento condicional, uma sentença condicional, uma decisão judicial condicionada, e que também haveria violação ao artigo 12 da Lei 4.725. Essa lei visava essencialmente evitar a indexação ou repetidas concessões de reajustes no curso de norma coletiva vigente. Ou seja, assim, por meio desse artigo, se impede que se conceda novo reajuste durante a vigência de norma coletiva que já concedeu o reajuste anterior. A próxima decisão que vemos trata do caso de greve política, ou seja, aquela greve que é fundamentada em pretensão que não é formulada diretamente em vista do empregador. Trata-se do recurso ordinário em ação declaratória de abusividade de greve 10.633 de 71 de 2017, cuja emenda traz que o direito de greve é o poder do trabalhador sobre a prestação de serviço, para fazer frente ao poder do empregador sobre a remuneração, quando frustradas as vias negociais para compor o conflito coletivo surgido entre eles. Greve política não é direito trabalhista, uma vez que é dirigida contra o poder público sem que o empregador tenha que negociar para compor o conflito social. Nesse sentido, tem se posicionado a STC do TST. O que ocorre no caso é que um sindicato de metroviários, ou seja, dos trabalhadores de metrô, estabeleceu essa greve dita política em virtude da tramitação da reforma da Previdência. E nessa circunstância se entendeu de que como o movimento paredista, o movimento de greve, não estava direcionado a pretensões formuladas imediatamente contra o empregador e, consequentemente, o empregador não poderia fazer nada para compor esse conflito, se teria um abuso do direito de greve, ou seja, a paralisação é possível, mas não será cobertada como greve legalmente considerada. E assim, nesse caso específico, e esse é o outro ponto que deve destacar nesse caso, se admitiu a aplicação de multa de R$ 250 mil como penalidade pela continuidade da greve, ou melhor, pela realização da greve em desatenção não só à natureza da greve, ou seja, de uma greve política, quanto pela desatenção específica aos requisitos estabelecidos em lei para a greve em serviços essenciais, como o de transporte público coletivo. Nesse próximo caso, uma questão processual relevante relacionada à necessidade de comprovação da data da ciência da decisão que é objeto do mandado de segurança para que se possa detectar plenamente a decadência ou não do direito da impetração.
No caso, se tem o recurso ordinário em mandado de segurança 21970, dígito 30 de 2017, cuja ementa traz que a mera alegação do impetrante de ausência de intimação do autocator e de sua ciência apenas com a efetivação do desconto em seus proventos de aposentadoria não afasta a necessidade da comprovação de sua ciência, pois essa poderia ser realizada por meio de certidão. Então, o que se tem no caso? Houve a determinação de penhora de parcela dos proventos de aposentadoria, o executado, então, promoveu o mandado de segurança. O óbice processual identificado foi a ausência de qualquer documento nos autos que permitisse a identificação da intimação e consequente da data de início da contagem da decadência para a impetração do mandado de segurança para impugnar essa decisão judicial. O que se deve ter em conta é que, então, que a decisão remete à circunstância de que se admita a certidão ou que a parte providenciasse a emissão dessa certidão, a expedição dessa certidão, para que se então tivesse a contagem efetiva desse prazo. Quem é mais familiarizado com processos antigos, ainda com processos em papel, era comum que o advogado que tentasse ou pretendesse recorrer ou mesmo impetrar mandado de segurança contra decisões interlocutórias desse o ciente no verso ou mesmo no próprio laudo da decisão e a partir daí se tivesse a contagem específica do prazo. O importante é que o julgador ou para o qual se faz esse recurso tenha esse mandado de segurança tenha à sua disposição data que indique, que permita confirmar a data da intimação e para a contagem de prazos recursais ou prazo para impetração do mandado de segurança. Aqui no caso deve-se destacar que a mera alegação de que a ciência se deu apenas com o cumprimento do ato constritivo não é suficiente para autorizar a admissão do mandado de segurança por ausência de documento essencial. Nesse próximo caso, se revelam alguns aspectos mais dramáticos que são verificados no curso do exame do interior do acórdão, mas que para nossa atenção específica merecem destaque apenas essas passagens do acórdão, da ementa da decisão da SDI 2. No recurso ordinário em mandado de segurança 37, dígito 20 de 2018, cuja ementa traz que a verificação de elementos de prova cuja autenticidade é discutida no processo matriz escapa aos limites do mandado de segurança, enquanto essa ação de cognição sumária é incompatível com a dilação probatória que se faria necessária. Além disso, a determinação da autoridade coatora de pagamento imediato das parcelas referentes à rescisão indireta do contrato de trabalho importa em verdadeiro provimento satisfativo da reclamação trabalhista, em desalinho com o artigo 300, parágrafo 3º do CPC. Então, o que você tem? Houve uma alegação de que um determinado preposto do empregador estava assediando uma determinada trabalhadora. Essa trabalhadora promoveu a reclamação trabalhista, então, para que se configurasse a rescisão indireta, ou seja, uma rescisão do contrato de trabalho por culpa do empregador. No caso, o que se entendeu é de que, como os elementos de prova que foram trazidos, que se referiam a mensagens eletrônicas enviadas entre o suposto assediador e a suposta assediada, eram objeto ainda de discussão no processo matriz e ainda assim o seu exame imediato não permitia a constatação da conexão entre os fatos alegados e esses elementos de prova, se entendeu que haveria necessidade então, ou se extrapolariam os limites da cognição que é compatível com o mandado de segurança, que exige prova pré-constituída, eminentemente por meio de elementos documentais, já ao tempo da impetração do mandado de segurança. Além, o outro aspecto processual considerado para o desprovimento do recurso ordinário, ou seja, a manutenção do que foi decidido no mandado de segurança, que foi de reverter essa decisão relativa à rescisão indireta, foi de que a concessão de tutela provisória relativa ao reconhecimento da rescisão indireta e a determinação do pagamento das parcelas correspondentes caracterizaria provimento exauriente, ou seja, a própria tutela que se pretendia já se satisfaz com a própria tutela que se pretendia como decisão final, como tutela final no processo, já seria satisfeita pela mera tutela de antecipação, pela mera tutela provisória de antecipação dos efeitos da tutela. E nessa condição se considerou que seria um abuso também do poder cautelar ou do poder de tutela provisória do julgador originário. Deve-se ter em conta, então, que pode surgir um questionamento, então, qual seria o provimento possível?
nesse caso, seria o reconhecimento da rescisão indireta e que essa rescisão indireta surtisse efeitos para liberar, especialmente o trabalhador, do cumprimento do contrato de trabalho. Aqui um caso em que se revela quando, especialmente o TST, tem superado a OJ 92 para admitir, de forma excepcional, o cabimento de mandado de segurança, aqui no caso específico, acerca da desnecessidade de limitação ou da impossibilidade de limitação do número de litisconsortes no caso de ação coletiva. É o recurso ordinário em mandado de segurança 11048 de 54 de 2017, cuja emenda na fração de interesse traz que deve ser assegurado ao impetrante o direito ao prosseguimento da ação coletiva na forma como foi proposta, afastando-se, por conseguinte, de forma excepcional, a aplicação da diretriz da OJ 92 da SDI 2, mantendo-se a decisão recorrida que determinou à autoridade coatora o recebimento da petição inicial da ação coletiva trabalhista subjacente como formulada sem qualquer limitação quanto aos substituídos. Então, o que você tem, esse caso não é especialmente inédito, houve já até em vídeos nossos a verificação de decisão semelhante, mas um determinado sindicato então ajuizava uma ação civil coletiva. O juiz que recebeu essa petição inicial determinava que se providenciasse a limitação da petição inicial a um determinado número de substituídos, no caso aqui 20, e que ainda assim fossem discriminados por função exercida para a empresa. O que se entendeu é que esse tipo de exigência na ação civil pública, na ação civil coletiva, é desnecessária, ou ainda mais, incabível, e no caso ainda exorbitante do devido processo legal. Tanto assim que se admitiu de forma excepcional que coubesse o mandado de segurança imediatamente dessa decisão. E essa decisão seria plenamente passível de recurso por meio do recurso ordinário comum. A questão que surge é que esse recurso só faria efeito depois da prolação de sentença, ou seja, depois que já tivesse surtido efeito essa decisão, tida por abusiva, arbitrária, de limitação do número de litisconsortes na ação coletiva. E assim, a OJ 92 diz que não cabe mandado de segurança para impugnar a decisão interlocutória quando haja recurso bastante, ainda que de efeito diferido, mas nesse caso, como o efeito do eventual recurso, que seria adequadamente cabível, seria retardado e, consequentemente, já não surtiria mais efeitos úteis, se admitiu que se superasse a OJ 92, naquilo que limita a admissibilidade de mandado de segurança, e excluísse a necessidade de obediência a essa norma, a essa decisão interlocutória que mandou limitar o número de litisconsortes na petição inicial de ação coletiva. A única consideração que deve fazer é que algumas vezes sim se pode justificar, mas o julgador deve justificar muito precisamente porque há necessidade da limitação do número de consortes, sendo que a mera dificuldade no processamento não seria uma justificativa plenamente admissível. Então essas foram as decisões da SDI 2 e da SDC publicadas agora na quarta semana de agosto de 2019 que nos pareceram mais relevantes. Mais uma vez, se houver algum desses temas que surgiram nessas decisões ou algum outro que lhe chame a atenção, deixe indicado nos comentários e prepararemos um vídeo próprio para tratar dele. Eu peço que você deixe seu like, subscreva o canal e divulgue esse vídeo com outras pessoas que você entenda que possam ter interesse. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.